Glória a Deus, aleluia. Isaías 24. Abaixem os celulares ou desliguem, ponham para vibrar, para que nada venha interromper. Porque já ouvimos a voz de Deus, vamos continuar ouvindo. Isaías capítulo 24. Louvado seja o teu nome. Quem abriu, diga amém. Amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Ajude o seu irmão a encontrar Isaías 24. Isaías 24. Aleluia. Depois de Salmos, depois de Provérbios. Todos abriram? Amém, queridos? Podemos ler Isaías 24? Todos abriram? Amém? É necessário acompanhar o texto. Amém? Isaías 24, eu estou numa versão aqui, é diferente um pouco dos irmãos, mas o sentido é o mesmo, o entendimento também será o mesmo. Isaías 24, versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Eis que o Senhor ele vai arrasar toda a terra e vai devastar, ele vai arruinar a sua superfície e espalhará os seus habitantes. O mesmo sucederá ao sacerdote e ao povo, ao servo e ao seu senhor, à serva e à sua senhora, ao comprador e ao vendedor, ao que empresta e ao que toma emprestado, ao devedor e ao credor. Certamente a terra será totalmente saqueada e destruída, porquanto foi o Senhor quem proferiu esta sentença. A terra seca e cobre-se de luto. A terra seca e cobre-se de luto. Ela perece. O mundo definha e murcha. Os moradores da terra consomem-se. A terra está contaminada pelos seus próprios habitantes. Afinal, a humanidade, ela desobedeceu às leis. Ela violou os decretos. Ela quebrou a aliança eterna. Por este motivo, a maldição consome a terra, e seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra, eles serão extinguidos pelo fogo, até que restem apenas alguns poucos seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor, a igreja. Pode estar sentada. Se você quiser glorificar o Eterno, fique à vontade. Amada igreja, foi dito aqui durante a ministração do louvor, falou-se do cativeiro babilônio, amém? Eu creio que ainda está na tua memória, porque tudo que foi entoado e ministrado, eu me calei para ouvir, porque não era o irmão Kennedy, nem pode ser ele. Porque o dia que ele abrir a boca e falar dele mesmo, e que eu abrir a minha boca e falar de mim mesmo, que venha de mim, nada vai acontecer. Só pode acontecer algo na minha e na sua vida se o profeta profetizar aquilo que vem de Deus. E muitos profetas profetizaram nesta época aqui. Isaías é um deles. Isaías é o mesmo aquele que entra no templo, ele fala que ele viu o Senhor, ele viu o Rei da Glória, ou seja, ele viu Jesus. Jeremias foi levantado como profeta para abrir a sua boca, ainda que ele rejeitou por um momento, por um instante. Quando o Senhor chamou ele, falou: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Chama outro, em outras palavras. Ele fala: não diga que eu sou, que tu és uma criança, porque o que eu mandar tu falar, tu falarás. E aonde eu te enviar, Jeremias, igreja, preste atenção no que está sendo pregado em nome de Jesus. Por favor. Jeremias foi chamado para pregar a palavra de Deus. Só tem um detalhe: ele pregou durante 40 anos, creio eu. Não vou dizer o tempo exato, que eu não lembro, mas quando eu leio aqui na Bíblia de estudo, ele diz exatamente
Quanto tempo Jeremias anunciou a palavra para um povo de coração duro? O Senhor vai dizer que ele pregou para um povo de dura cerviz. Eu aprendi como o Senhor vai levantar alguém para pregar o Evangelho de Jesus Cristo se ninguém vai dar crédito. Falou: Senhor, como assim Jeremias pregou e ninguém quis saber da tua palavra? E ele responde para mim e para você, Janaína, seu Castelo, as irmãs, os irmãos que aqui estão conosco. Por que tanta pregação do Evangelho? Porque haverá um juízo. E todos nós, conforme acabamos de louvar aqui, todo joelho se dobrará, inclusive o nosso. Porque é impossível tu chegar na eternidade, olhar a Cristo. Na realidade, nós não vamos nem nos ajoelhar, nós vamos botar a nossa cara no pó. Nós vamos nos ajoelhar como aquele leproso se ajoelhou um dia. Aquele, quando chegar diante de Cristo, a glória do Senhor é tão grande, tão imensa, que é impossível eu e você ficarmos de pé. Eu estou dizendo que é impossível o ser humano ficar de pé diante da glória de Deus. Então não é tão somente chegar a ouvir 20 benditos, meu Pai. Quando se deparar com ele, tu vai lembrar dessas mensagens, tu vai lembrar deste hino que vai dizer: todo joelho se dobrará. Aleluia. E eu fico trêmulo quando eu ouço isso, mesmo cantando. Você está diante do Rei da Glória, aonde ele não vai aceitar nenhuma desculpa esfarrapada, nem minha nem sua. Vai doer, irmãos. Pode abrir uma ferida hoje na minha vida e na sua, mas o Senhor manda te dizer que Ele faz a ferida e Ele liga a ferida, porque Ele é Deus. Aleluia. E lá não vai ter desculpa, dizer que eu não tive tempo para ir a tal culto. Lá não vai ter desculpa dizer: Senhor, mas tu conhece, eu estava com dor de cabeça. O Kenji entrou aqui hoje, morrendo de dor de cabeça, eu ofereci dipirona para ele. Mas é impossível o Senhor não te honrar diante de tamanho esforço. Você está dentro da sua casa, deitado, com dor de cabeça, com febre, com doença, com enfermidade, mancando, engessado. É impossível Deus não te honrar. Se você conseguir de qualquer maneira pegar uma muleta, um cabo de vassoura e vir mancando quando tu entrar neste lugar, eu boto a minha vida à prova, que Ele te faz você sair daqui e deixando a muleta aqui, sair daqui andando e glorificando o nome do Senhor. Porque não sou eu que falo, irmãos, é o Senhor. Conforme eu me arrumei todo hoje para prestar um casamento, para ir a um casamento, e ali o Senhor trouxe a minha memória exatamente como vai ser quando o noivo voltar. Todo mundo ali batendo foto, fotografando, eu estava ligado só no noivo e na noiva. E lá foi dito algo que eu tomei, que eu estou sempre pronto para ouvir. Principalmente se for a palavra de Deus. Em qualquer lugar, Deus ele fala conosco. E ontem um pequeno texto que o pastor que realizou o casamento, ele disse: andarão dois juntos. Irmãos, aquilo doeu na minha alma. Se não tiverem de acordo. Pode alguém andar junto se não tiver de acordo? Pode, igreja? Não. Pode responder: pode alguém andar junto se não tiver de acordo? Não. E ali verdadeiramente é o noivo e a noiva realizou o casamento. Por que eles saíram dali junto? Porque eles estão de acordo. Amém. E Deus, a sua misericórdia, seu infinito amor, a aliança foi quebrada na velha aliança. Todos nós sabemos disso. Deus chamou um povo para um casamento, o povo quebrou os mandamentos, quebrou as leis. Aquele amor que Deus tinha pelo seu povo e ainda tem, não é o mesmo amor que o povo tinha por Deus. E hoje é muito fácil você ouvir eu falar eu amo a Deus, você falar eu amo a Deus. Mas vamos provar o nosso amor a Deus, não somente com a boca para fora. Vamos falar que a gente ama a Deus, que quem ama quer estar perto. E a noiva foi conduzida ali, e o noivo estava lá esperando ela no altar. E aquela menina passou por mim com um buquê na mão. Eu fiquei atento olhando para a noiva e ministrando a palavra no meu coração. Assim será o casamento de Cristo com a sua noiva. Aleluia. E aquela menina linda, aquela menina jovem que orou, que buscou a Deus, trazendo grande ensinamento. O que é o relacionamento diante
Não que em muitos lugares ensina, você vai beijando cada menina que você vê, se for bom tu casa. Que hoje na maioria das igrejas é assim, jovens já namoraram mais de 30 garotas, e as adolescentes também é assim. E não existe namoro se não for bíblico. Não existe noivado se não for bíblico. Não existe casamento se não for bíblico. E aquele jovem buscado não foi 1 ano, não foi 2 anos, não foi 3 anos. Traz a alusão para nós buscarmos também ao Senhor, porque o noivo está voltando. Então eu não tenho que buscar só hoje, porque eu estou na igreja. Eu tenho que buscar segunda, eu tenho que buscar terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, continuamente. Aleluia! E nós não estamos fazendo. Glória a Deus! Aleluia! Se você está fazendo, amém. Mas não como o noivo merece. Porque ele está lá esperando a noiva. Não foi 1 ano nem 2 anos que eles oraram para confirmar se aquela aliança estava conectada na eternidade. E assim estava, porque o Senhor foi lá e revelou para os dois. Essa é a tua varoa, esse é o teu varão. E aquela menina passou de branco, linda, que ela é linda. E a noiva do cordeiro, ela sempre é linda. Ela tem que estar adornada. Mas o que isso tem a ver com a mensagem? Eu falei, não sei, é o Espírito que fala, não sou eu. Porque está na minha mente o que ele falou. Pode andar os dois juntos se não estiverem de acordo. Eu posso dizer que eu amo a Cristo se eu não estou de acordo com o que está escrito aqui? Você pode me explicar isso? Se eu não concordo com o que está escrito aqui, amados irmãos, eu estou apenas ocupando um espaço dentro de um templo. Deixa doer, irmão, mas é para a glória do Eterno. Se eu não estou de acordo com o noivo, o que eu estou fazendo na igreja? Como é que eu posso andar com Cristo se eu não concordo com tudo conforme a palavra de Deus está escrito, conforme foi trago aqui na quinta-feira? Não é como eu quero, é como Jesus manda. Foi falado aqui das bem-aventuranças, foi falado aqui do que Cristo mandou eu e você fazer, amar. Se você amar quem tu ama, que galardão você tem? E quantos crentes odeiam seu irmão? Por isso foi necessário também esse povo ser entregue na mão do rei Nabucodonosor. Jeremias profetizou no tempo da Babilônia. Ele falou com aquele povo que não se convertia, aquele homem conhecido como o profeta chorão. Um homem que chorava pelo seu povo, pelos seus irmãos. Até que o Senhor brada dos altos céus, conforme foi dito aqui, Jeremias, para de orar por este povo. Irmão, olha o peso do Senhor, a ponto de Deus falar para Jeremias, não ore por eles. Irmão, nós estamos diante de um Deus que a Bíblia vai dizer, igreja, preste atenção nisso, não sou eu que falo. A Bíblia ela fala, Deus ele é um Deus que ele se ira todos os dias. E o que faz Deus ficar irado é a minha atitude, é a sua atitude. O que fez Deus ficar irado no povo de Jeremias, no tempo de Jeremias, as atitudes daquele povo. Moisés foi para o monte conversar com o Senhor, lá embaixo estava Arão consentindo ao povo fazer um bezerro de ouro para adorar. Quebrou a aliança, preferiram o Egito, preferiram fazer a sua vontade. Moisés está derrumando, está demorando muito, está tratando Moisés ainda como uma pessoa, como ele não fosse ninguém, um homem escolhido, ungido desde o ventre da sua mãe, para tirar o povo do Egito, conhecido como libertador, tipificando Cristo, que ele vai dizer na sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Depois de mim, Deus vai enviar um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Glória a Deus. Aleluia. E aqui tu está ouvindo Cristo falar terça, quinta, sábado e domingo. Todos nós temos ouvido o Senhor falar, o manifestar de Deus. Mas a pergunta é o que temos feito com tudo isso. E aquele povo ouviu Deus, aquele povo viu Deus. Moisés demorou um pouquinho, eu não sei aonde esse tal de Moisés está. Ele demora demais. Vamos fazer um bezerro na qual nós possamos adorar. E aquele bezerro é um deus egípcio. Quem sabia disso? Diga amém. Amém.
em formato de touro, na qual também o deus Moloque, em formato de touro, eles botavam ali no ferro quente para sacrificar os seus filhos a Moloque. Irmãos, um povo escolhido por Deus começou a matar seus filhos. Um povo que Deus tirou do Egito, daqui a pouco estava adorando a deuses pagãos. Pastor, traz o deus Moloque por dia de hoje. O celular é um deles. Porque muitos pais estão sacrificando seus filhos quando dá um celular para o seu filho. Já ouvi uma ministração acerca disso. Aleluia. Pais e mães estão sacrificando seus filhos a Moloque. Você que tem criança, não faça isso. Não sou eu quem fala, é Deus. Aleluia. Porque não há mais tempo. Pais estão sacrificando seus filhos, criança, ao Deus Moloque. Eu afirmo pelo Espírito Santo de Deus, que é o Deus Moloque dos últimos tempos. Os filhos estão sendo sacrificados através dessa praga chamada celular. E há quem quer dizer contra, mas não é homem, que se fosse homem entraria aqui e falava na minha frente. Porque quem fala por trás, além de fofoqueiro, é moleque. Palavra que não podemos nem pronunciar, que tipifica o deus Moloque. Não chame seu filho de moleque, porque está dizendo que ele é o deus Moloque. Não sei se você acredita nisso, mas é a pura verdade. O linguajar do crente mudou. As roupas do crente mudaram. O caminhar dos crentes mudou, mas Deus, ele não mudou. Amém. Ele continua sendo o mesmo. Ele quer glória para ele, o louvor, a majestade seja dada a ele. Mas não deram a Moloque, deram ao bezerro de ouro. E o Senhor fala: Moisés, desce lá de perto, que já estão fazendo lenha lá embaixo. E a minha ira se acendeu, eu vou matar todo mundo. Glória a Deus. Aleluia. E é o que aquele povo merecia. É o que eu e você merecíamos. O cálice da ira de Deus estava prontinho para ser derramado sobre a terra. Cristo ele entra e falou: não, pai, para, vou pagar o preço por eles. E ele entra na frente, falou: tu vai pagar, tu vai sofrer por esse povo que não quer nada comigo. Um povo que é idolatria pura. Esta nação, conforme foi dito hoje pelo pastor Ricardo, na qual eu estava assistindo, a nação brasileira é uma nação idólatra. Pastor, para de gritar. Falou: irmãos, eu só sei pregar dessa maneira. Que até por isso já fui advertido. Parece que você está irado. Eu falei: não estou irado. Se você falar que eu estou irado, o Espírito Santo de Deus está irado. Aleluia. Cada um prega conforme o Senhor quer que ele pregue. Aleluia. Então o Senhor me deu esse texto. Eu preguei, não, eu li isso aqui num culto de oração. Não sei quem estava aqui. Eu falei: irmão, não vou pregar, só vou ler, mas no momento oportuno eu vou trazer essa mensagem. Porque eu não posso ouvir tudo que eu ouvi hoje na ministração e recuar. Tem um certo profeta, não sei se é Jeremias, é um deles, que quando ele tenta reter o que Deus deu a ele, eu vou buscar isso aqui e depois eu vou passar para você. Se você está lendo a Bíblia, você sabe quem é. Eu sei que é um profeta. Ele tenta reter, ou seja, ele não queria pregar aquilo, porque ele estava preocupado com o povo. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele fazia isso, algo ardia, começava a queimar ele por dentro. Está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é verificada, ela é maravilhosa. Ou seja, se eu me reter, Deus vai permitir que o fogo me consuma, a começar por dentro. Então quando tu abre a tua boca, o que sai verdadeiramente é a palavra de Deus, ainda que doa. Ele começa a reter e fala: minhas entranhas começaram a se contorcer, eu comecei a ficar quente. E Paulo lá na frente fala assim: ó, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Tem brincadeira aqui não, irmãos. O negócio aqui é muito sério, porque o reino de Deus ele é muito sério. Então foi necessário este povo ser entregue na mão do rei Nabucodonosor, porque Deus não aguentava mais a desobediência. A ira de Deus estava sobre aquelas nações, e Deus fez com que os inimigos prevalecessem sobre o povo dele. Será que é a vontade de Deus fazer que o inimigo prevaleça sobre a sua vida? Não. Aí tu pode entender porque tantas pessoas estão questionando Deus. Deus, eu não queria passar por isso. Eu já ouvi pessoas falar: pastor, eu não queria passar por isso. Eu falei: e você acha que Deus queria que você passasse por isso?
permitir isso, ele te perde. Quem crê dessa maneira, diga amém. Amém. Se ele não permitir o cativeiro da doença, ele vai perder algo mais importante para ele, que não é a doença, que a doença ele cura. Glória a Deus. O Aleluia. que Deus está preocupado é pegar a tua alma e levar para morar com ele, ficar eternamente com ele, adorando a ele, bendizendo o nome dele. Para isso nós fomos criados. Amém. Glória a Deus. Nós fomos criados com um propósito, passar toda essa peregrinação aqui na terra que não é fácil. Mas para um dia deixar esse tabernáculo terrestre, como foi revelado ao apóstolo Pedro, ao apóstolo Paulo, de repente pode ser revelado a você. E se for revelado a você, mas irmão, eu vou glorificar, louvado seja o teu nome, Senhor. Valeu a pena pregar para aquela pessoa, valeu a pena pregar para a Janaína, valeu a pena pregar para os irmãos que estão aqui. Agora eles estão lá na eternidade, Aleluia. porque alguém tem que dar crédito. Glória. Deus não faz nada sem propósito. Glória a Deus não entregar o filho dele, se ninguém fosse dar crédito, ele não faria. Deus sabia, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Meu filho, tu vai morrer, tu vai ressuscitar, Glória a Deus. tu ainda vai andar 40 dias ainda lá, vai aparecer para mais de 500 pessoas. E a Bíblia vai dizer, quando na ressurreição de Cristo, diz que os sepulcros se abriram e houve ressurreição de mortos. Aleluia. E assim será na vida do Senhor, quando ele bradar dos altos céus, haverá ressurreição dos mortos. Aleluia. A Bíblia fala que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo. Não tem mais gente aqui. Os que morreram em Cristo, esses ressuscitarão primeiro. Amém. Glória a Deus. E os que estiverem vivos serão arrebatados. E o crente está jogando tudo isso fora. A verdade é que o crente está jogando a salvação fora. Quando o Senhor fala, prepara para encontrar comigo. Quem está se preparando, irmãos? Olha o evangelho que está sendo pregado aí. Olha esses lugares entupidos de pessoas vazias, que tu cita um versículo, ela não sabe nem onde está, mas está lá pulando, dançando, cantando, mas não conhece um versículo bíblico. Verdade, Jesus. Verdade. 2000 anos, irmãos, a mesma palavra. Aleluia. O manual está aqui, a pessoa não lê. Quando lê, inventa desculpa que não tem entendimento. A Bíblia fala, convertei-vos pela minha repreensão. Eis que derramarei sobre você o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras, amados irmãos, porque ler Bíblia não é fácil, mas te conduz à vida eterna. Aleluia. Mensagem que não edifica, a gente lê todo dia, toda hora tem um gaiato enviando mensagem para mim e para você, kkkk, pipipipi, bom dia, boa tarde, boa noite. Leia a palavra de Deus que vai te levar para a vida eterna. Aleluia. Glória. Não leio, pastor, quando eu leio eu não entendo, porque tu não tem ainda o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Porque ainda não me converti, porque ele fala, convertei-vos pela minha, porque o Pai só repreende a quem ele ama. De que adianta eu ficar 10 anos na igreja se eu não li a Bíblia nenhuma vez? Gênesis e Apocalipse tem 12 meses para ler. 12 meses para ler a palavra de Deus. Então, com 10 anos de igreja, para me ter lido 10 vezes. Com 11 vezes. Mas eu estou muito longe disso. E me envergonha cada vez que eu falo isso com o Senhor. Porque o que vai me conduzir à vida eterna é a leitura da palavra e a prática da mesma. Então o Senhor ele vai executar um juízo sobre a terra. Verdade. E o texto que acabamos de ler é tão atual quanto o dia que Isaías escreveu isso aqui. Verdade. 700 anos antes de Cristo, Isaías deixou escrito: eis que o Senhor vai arrasar toda a terra. Você está onde? Você está no céu já? Não. Você está onde? Então eu estou dizendo que ele vai arrasar essa terra. E verdade é Aleluia. que tem que ser feito. Porque muitos vão pagar para ver, Janela.
Amados irmãos, amadas irmãs, Vanessa, seu esposo, vocês que aqui estão, muitos não acreditam, eles vão pagar para ver, onde o irmão falou, onde a Patrícia falou ontem, o Wellington, nós se não fomos selados, depois de ser selado, eu sou já selando os seus, quando ele sela os seus, é a mesma coisa da Arca da Aliança, entrou Noé, entrou sua família, entrou tudo, Deus foi lá e selou. Quando veio o dilúvio, tu imagina o sufoco do povo, abre a porta, o que significa aquilo ali? A porta da graça, ela fechou. Aleluia. Como é que eu vou ser salvo se eu sou salvo pela graça? E tem um monte de crente frouxo aí que fica assim, eu sou salvo pela graça, mas não brinque com a graça, foi dito aqui. O Deus da graça é tão terrível quanto o Deus do Velho Testamento. O Deus que entregou o seu povo a mão de Nabucodonosor é o mesmo Deus de hoje. Eu estou dizendo que Deus ele é um só. Aleluia. Conforme foi dito aqui, o adultério na velha aliança tinha que ser pego no ato. O adultério na graça, se eu olhar para uma mulher e intentar em meu coração contra ela, eu já adulterei. O homicídio na velha aliança tinha que matar alguém em fio da espada. O homicídio na graça, se você se encolerizar contra o seu irmão, você se tornou um assassino. É verdade. E a Bíblia fala que os assassinos ainda não vêm dos Glória a céus. Deus. Aleluia. E o que não falta é irmão para se encolerizar contra mim, contra você. Aleluia. O que não falta é irmão, para ficar inventando mentiras sobre a minha vida e sobre a sua vida. Glória a Deus. Aí eu afirmo pelo Espírito, se baixar a sepultura hoje, vai para o céu, gente? Vai para onde, irmãos? É. Mas eles não acreditam. Porque se acreditassem, ao invés de estar vivendo em fofoca, mentindo, estariam lendo a Bíblia, buscando arrependimento, buscando se santificar. Porque tem pessoas que perdem mais tempo tomando conta da minha e da sua vida do que a própria vida dele. Aleluia. E isso também é uma verdade. Se preocupa tanto com a tua vida que esquece que a vida dele está indo para o inferno. Porque a Bíblia diz que Deus ele deu a vida a cada um de nós, para que cada um cuide da sua própria vida. E eu não me alegro com isso, porque se fechar os olhos nessa situação é inferno. E Deus aqui está falando que Ele vai arrasar e devastar toda a terra. Ele vai arruinar a sua superfície. Ele vai espalhar os seus habitantes. O mesmo vai acontecer ao sacerdote e ao povo, e ao servo, e ao seu senhor, e à serva, e à sua senhora. Vai acontecer também ao comprador e ao vendedor. Vai acontecer também aquele que empresta e aquele que toma emprestado, aquele que deve ao devedor e ao credor. Certamente a terra será totalmente saqueada e destruída. Você crê nisso? Amém. Isso vai acontecer. A terra será saqueada e destruída. Porquanto foi o pastor Wellington que disse, está escrito aí assim? Foi o pastor Elvis que disse? Não. Pastor Ricardo? Não. Não? Quem foi que disse? Senhor. Quem está falando aqui que vai destruir tudo? Senhor. É Ele que está falando. Porquanto foi Yahvé, o Senhor, que proferiu esta sentença. Por que Ele deu a sentença, igreja? Alguém sabe? Porque Ele é juiz. Eu não sou juiz. Quem é que dá a sentença? O juiz. A terra seca e cobre-se de luto. Você tem visto isso? Coberta de luto? Sim. Eu acho que não, acredito eu que nunca houve tanta morte como está acontecendo agora. Eu postei no meu status lá, que no meu status eu posto o que eu quiser. Não vou ficar mandando piadinha para o irmão, para a irmã, né? Porque se você tiver que falar, eu vou falar contigo. Vou na tua casa lá, vou falar assim, te digo, Senhor. Vou parar para postar texto para ficar tentando ferir ninguém, não, porque a mim não fere. Pode falar o que quiser. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe quem você é. Então, se eu posto algo ali, é para edificação. Postei ali algo que eu estou acompanhando no Telegram. Se você quiser se manter informado e puder também baixar o aplicativo, que ainda não foi bloqueado. Mal Súbito é o nome daquele canal. Aquele camarada posta ali quantas pessoas morreram de mal súbito, na qual você nunca viu, nem eu nunca vimos. Morrer tantas pessoas de mal súbito. Jogadores que caem no meio do campo, de basquete, de beisebol, de futebol. Pessoas que tiveram a sua vida esportiva
cortada, porque tiveram mal súbito. Outros estão com problema de coração, não conseguem correr mais. E todos nós sabemos o que foi que aconteceu. Por que isso aconteceu? E por que ainda está acontecendo? Porque o povo é incrédulo. Eles confiam mais na ciência do que no teu Deus. Ah, pastor, se for assim, o que eu vou fazer? Eu não sei o que você vai fazer, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou continuar confiando naquele que me criou. Aleluia. Eu vou continuar depositando a minha confiança todo no Senhor. E afirmo pela palavra, está escrito na palavra. Ele é o dono de toda a Ciência. sabedoria e poder. Glória a Deus. Se ele é o dono de toda a ciência, por que eu vou confiar na ciência? Se a ciência de hoje tem um propósito de acabar contigo e comigo. Verdade. Se a medicina de hoje ela tem um propósito, acabar comigo e contigo. Eu vou te fazer uma pergunta simples de você responder. Por que abre tanta farmácia no Peró? Aleluia. Por que abre tanta farmácia em Cabo Frio? Verdade. Será que farmácia eu posso falar, até porque não vai ser cancelado, não está ao vivo? Porque você está sendo proibido de falar qualquer coisa. Verdade. Por que, mas não tem uma igreja? Tem uma igreja. Igreja também tem, uma de frente para a outra, um disputando com o outro. Vê quem traz mais membro para a sua igreja, para encher o teu bolso. Farmácia é a mesma coisa. Só tem um detalhe: existe a farmácia verdadeira, que é a farmácia de Deus onde você está. Como existe a igreja falsa, que tu entra lá doente e sai doente. Entra lá com o bolso cheio, sai com o bolso vazio, vazio do espírito. Porque a igreja não é comércio, nunca foi e nunca será. Então vou te responder porque tem uma farmácia uma em frente à outra, porque dá muito dinheiro. E o ser humano se acostumou a qualquer dozinha, me dá um Dorflex, me dá um Torcilax, me dá um Doril, me dá isso, me dá aquilo. Esquece que existe um Deus que fez isso aqui que está aqui. Tu sabia que isso aqui é real, não é de plástico não? Não é de plástico não, irmão, isso aqui é real. Quem fez? O dono de toda a ciência. Colocou cores nisso aqui, essa vermelhinha por dentro ela é amarela. Aí, mas irmão, vou depositar minha confiança no comprimido. Pastor, está falando para me parar de tomar comprimido? Não. Não, eu tomo. Eu tomo, não sou hipócrita. Mas existe algo também chamado oração. Deus, como cria todas as coisas, Ele falou que as ervas, tudo que Ele fez era para nosso alimento, para nosso mantimento. Estava falando com o irmão, a hora que ele chegou aqui, irmão, além da oração, vamos tentar também na natureza, porque Deus criou as ervas. Eu fui buscar um estudo ali no autor da própria saúde, que é Deus. E aquele homem ali, o título do canal dele é Autor da Própria Saúde. E estou vendo meu filho com dermatite, sofrendo com dermatite, passa pomada, toma remédio, toma isso, toma aquilo, a dermatite permanece. Fui no canal, o primeiro canal que eu fui, Autor da Própria Saúde, testemunho da mulher. A dermatite da filha dela foi curada. Amém. Com injeção? Não. Com comprimido? Não. Aquilo que o médico passa? Não. Tu sabia que cada comprimido que o médico passa ele recebe? Porque o laboratório paga ele? Tu sabia que existem comprimidos que é só água e farinha e você toma dor de cabeça só? Sério, irmãos? Já fizeram essa experiência, porque o teu psicológico mexe com isso aqui, ó. Estou cheio de dor de cabeça, toma isso aqui que vai passar. Toma isso aqui que vai. Água e farinha passa. Você achou que tomou alguma coisa que mexeu com a sua cabeça? Não. Água e farinha. Então fui lá e o homem, na primeira entrevista que ele fez com uma mulher, que ela compartilhou com ele, ela fez uma pomada em casa, extraída da natureza. A dermatite sumiu. Aí quando o pastor fala, dá conselho, não gosto de chá, não gosto de erva, se eu tiver de erva eu prefiro morrer, vai morrer. Mas chá é amargo, não gosto disso, não gosto, está dizendo que Deus errou. Deus colocou as ervas no campo e fez a gente para morar no campo. E eu não vejo a hora de ir para dentro do mato, botar minha cara no pó, na terra. Eu tenho um sonho de louvar a Deus sem energia, sem celular, sem nada. Eu creio que Ele vai realizar. Eu tenho um sonho, antes de ser arrebatado, se Ele me permitir, eu ir para o meio do mato, mesmo lá não tem energia. Pastor, vai viver de quê? A energia não existia e o povo não morria. Voltando para o texto. Deus, aleluia. Certamente a terra será totalmente saqueada e destruída, por quanto foi o Senhor que decretou
trouxe essa sentença. A terra seca e cobre-se de luto, ela perece. A terra está perecendo, igreja? O texto é atual, sim ou não? A terra está perecendo? Você não está vendo as crianças morrendo? Falei de infarto, quem está pensando que é velho e está morrendo é menino de 15 anos. São crianças de 12, 13 anos que estão morrendo de infarto, de mal súbito. Ah, pastor, isso sempre aconteceu. Ainda tem que ouvir isso. Mas nunca aconteceu com essa intensidade. Viu o que aconteceu no sul? Eu tenho uma serva do Senhor, uma irmã que esteve aqui um dia conosco, aqui em 2021, em meio à pandemia, veio 13 irmãos do sul, ficou aqui conosco, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Até hoje aquela mulher, ela dá relatos de como o Senhor operou na vida deles. Veio todo mundo em meio à pandemia, veio e voltou, ninguém pegou nada. E ela é do sul. Ela falou: pastor, me entristeço, mas é necessário. Que isso? Está dizendo que é necessário morrer criança, morrer adolescente? Aquele povo é idólatra. Deus está dando tempo para esse povo se arrepender. Enquanto a idolatria estiver prevalecendo, o juízo de Deus vai continuar. As crianças delas é o reino dos céus. Aí falaram mas isso sempre aconteceu, ventania, terremoto. Me mostra na antiguidade, me mostra se isso aconteceu antes. Me mostra se o sol matava pessoas queimadas, igual está matando hoje. Me mostra o que está acontecendo na terra. Se não é o Senhor, quem é que está fazendo isso? Mas sempre tem alguém, isso sempre aconteceu. Eu não acredito dessa maneira, não. Vocês são muito radicais. É o que eu ouço. Mas quero ver quando o Peró tremer. Porque se ele está falando que vai sacudir a terra, você mora onde? No mar? A ilha também vai tremer. As ondas vão subir. A fome já está chegando. A escassez de alimento já está chegando. Contei a experiência aqui do povo argentino que veio para cá. Sabe que eles fugiram da Argentina por conta de quê? E são servos do Deus Altíssimo, porque o filho, os mais velhos, falaram: não vou não, mamãe. Então fica. Ela veio sozinha e trouxe o caçula. O caçula tem 11 anos, sobre ele ainda domina. Você é maior de idade? Quer ficar na Argentina? Fica, ela veio. Está morando em Búzios. E quando eu falei de Itamonte, o pessoal querendo ir para a roça, ele rapidinho calculou e falou: onde é? Argentina. Já sabe tudo o que está acontecendo. Não tomaram a maldita. Viu como é que eles estão em estação? Estão lá prontos para ir para o meio do mato. Quem pode ir, vai. Eu não posso ainda. Mas quando o papai falar ao meu ouvido, saia daqui. Eu vou comunicar para você, fica tranquilo. E se puder, te levo junto. Se você não estiver presa no Peró, porque eu não estou preso no Peró. Estou preso em Cristo. Para onde Ele me enviar, eu irei. Amém? Então vamos lá. A terra está contaminada pelos seus próprios habitantes, tá bom, queridos? Vai ser rapidinho agora, falta 5 para as 9, mas o recado vai ser dado. A terra ela está contaminada pelos seus próprios habitantes. Quem contaminou a terra? Quem contaminou os rios? Quem que está contaminando o mar? Você fui na praia hoje trabalhar, vender sacolé. Tem uns banhistas lá que eles pegam batata frita, fica assim, dando para gaivota. Quem já viu isso? Diga amém. Eles pegam batata frita, pegam churrasco, eles pegam baconzito, tudo aquilo ali que não presta. As gaivotas, o próprio Senhor já falou que ele sustenta. Aí o homem vai lá, pega a batata frita, acha bonitinho, ainda tem gente que filma. Eu queria ser um fiscal do meio ambiente, queria ver se eu ia aprender. É proibido fazer isso, quem sabia? Diga amém. Amém. Quem já fez isso, diga amém. Amém. Sinceridade, pô. Sinceridade, você pode fazer, mas saiba que você está contribuindo para aquela espécie ser extinta. Porque o organismo dela não é como o nosso. A gente come batata frita que já não presta para nada, ainda mais frito no óleo de soja. Pastor, mas eu como, eu também como, pô. Vou resistir à tentação, batata crocante, fritinha. Não resisto. A diferença aqui é banho, também faz mal. Porque tudo hoje está contaminado. Quem contaminou os alimentos? O ser humano. Quem botou veneno dentro dos alimentos? O ser humano. Quem botou um T em todas as embalagens lá, alimento transgênico? Quem fez isso? O ser humano. Deus fez a terra completa, amados irmãos. Deus é perfeito, era você plantar e colher. Você não precisava nem botar água, porque Ele falava que derramava chuva no seu tempo. Mas o ser humano, com a sua
acredite no que eu vou te falar, até os crentes, na sua maioria, estão contaminados. Com o quê? Com outro evangelho. Com o evangelho que não é puro, com uma palavra que não é saudável, mas eles estão convictos que vão habitar no mesmo céu que eu e você, porque isso sai do púlpito. Estamos no tempo da graça, Deus vai te perdoar, Deus já levou teus pecados, pode fazer, aquele pastor é maluco, que não pode fazer isso, que não pode vestir isso, que não pode comer aquilo, ele é doido, para com isso, vamos viver o evangelho da facilidade. E muitos estão indo por esse caminho, muitos estão indo por este caminho, acreditando que Deus não está vendo, que está recebendo adoração. Glória a Deus, Deus não está recebendo nada disso, que o louvor tem que ser para Ele. Tudo está contaminado. Quem contaminou a terra, igreja? Os habitantes. Afinal de contas, a humanidade desobedeceu às leis. Vamos ver se a humanidade desobedeceu às leis? Vamos ver? A Bíblia fala: não adulterarás. O povo adultera? Sim. O marido adultera? Sim. A esposa adultera? Sim. Vamos para o adultério espiritual. O povo adora outros deuses? Sim. O povo adora pastor? O povo adora pastora? Sim. Pastor muda de igreja e vai atrás do pastor? Sim. A pastora muda de igreja, ela vai atrás da pastora? Não tem aquele que diz: não, eu nasci nessa igreja, vou morrer nessa igreja, ainda que a igreja se corrompa, prega heresia. A pessoa fala: não, eu vou morrer ali, e vai para o inferno ali. Porque eu não tenho que seguir pastor, eu tenho que seguir a Cristo. E para seguir Cristo, o que está sendo pregado na igreja tem que ser o que está escrito aqui, querido. Então as pessoas pararam de seguir a Deus para seguir outros deuses. Hoje tem pastores que são outros deuses. Hoje tem lá: olha que pastor, tu já ouviu aquela missionária? Não ouvi, nem quero ouvir, eu quero ouvir Deus. Ah, mas ela prega muito, tu já ouviu falar daquela que ficou devendo 40 mil reais e não pagou? Ouvi, mas eu não quero ouvir ela, eu quero ouvir Deus. Tu já ouviu aquele que cobrou lá 60 mil reais, que só prega para 500 pessoas ou mais? Já ouvi, mas eu quero ouvir Deus. Essas pessoas são idolatradas, são outros deuses. Quem sabia disso, diga amém. Vai para o inferno quem está atrás de pastor e de pastor, vai para o céu quem segue Cristo. Não vai doer em você não, querido. Deus te trouxe aqui para te revestir da armadura dele. Aqueles que aqui estão não vão passar por isso, que Deus vai revestir da armadura dele. Porque mesmo tendo pouca força, tu está aqui, ó, tu está ouvindo, tu está concordando, tu está dizendo amém. Quando você fala amém, amém, pastor, você está concordando que o que está saindo daqui não vem daqui, mas vem de lá. Porque não pode sair da minha boca, irmãos. Eu não tenho conhecimento, eu sou como Pedro, eu sou ignorante, eu sou analfabeto, eu não sei falar. E Pedro verdadeiramente, quando teve encontro com Cristo, falou: ninguém deu crédito, porque mas chegou e falou assim: ó, verdadeiramente, esse cara pode ser um burro, um pescador, analfabeto, mas ele teve um encontro com Cristo. Porque as palavras que ele fala não vem dele, vem do Senhor. Então aqui está o Senhor, falou que a terra está contaminada pelos seus habitantes. A humanidade desobedeceu às leis. Não pode matar o homem, mata. Não pode roubar o homem, rouba. Não pode adulterar o homem, não adultera. O povo de Deus não está andando em adultério, irmãos. O crente não está andando em adultério, irmãos, adorando outra igreja, adorando a igreja, adorando outros deuses. Crente que está levando um monte de coisa para casa, é copo d'água, é cruz, é isso, é crucifixo, é garrafa, é flor, é rosa. Tem que levar a palavra. É a palavra de Deus que eu tenho que levar para a minha casa, para o meu ser, para a minha vida. Não é um objeto, não é um pétalo de rosa. Se eu falar para você: isso aqui é ungido, come isso aqui, o crente vai comer. Eu já vi um vídeo, o pastor mandou o crente comer capim. Quem viu esse vídeo? Quem viu esse vídeo? Os crentes comendo capim, não viu não? Bota lá no YouTube hoje: crente comendo capim. Porque não lê, porque não é ensinado. Tu imagina, fala: vocês comem capim, vocês não vão comer, vocês foram adestrados pela palavra de Deus para ir para a eternidade. Pode doer, irmãos, mas vai te conduzir à eternidade. Vamos nos converter dos nossos ídolos e servir ao Deus vivo, que você não pode carregar, mas Ele te carrega na palma de sua mão. A terra está contaminada, violou os decretos, quebrou a aliança eterna. Vou repetir: quebraram a aliança que é eterna. Ou seja, Deus está falando: eu ainda sou eterno. A eternidade existe. O céu eu fiz para vocês morarem e habitarem. Mas essas pessoas quebraram a aliança eterna.
e por ter quebrado a aliança eterna. Por esse motivo, isso aqui é muito sério. O versículo 6, Aleluia. o 5 ele vai dizer: violou os decretos, desobedeceu as leis e quebrou a aliança eterna. Aí ele vai falar: por esse motivo, Deus não vai castigar ninguém em vão. E a Bíblia fala: bem-aventurado o homem que é castigado por Deus. Eu estou aqui para ser castigado. Aleluia. Por este motivo, a maldição consome a terra e o seu povo é culpado. Quem é culpado? O povo. A maldição consome a terra e o seu povo é culpado. Porque Deus ele é inculpável. Não adianta ficar murmurando, tentando botar a culpa em Deus. Ele é inculpável. A maldição está consumindo a terra e o seu povo é culpado. Aleluia. Poluir o mar, poluir os rios, o povo é culpado. Pescadores que não hesitam em pegar sua garrafa PET, pessoas que fazem passeio de lancha de barco, pega o PET e joga na água, e joga nos rios, e joga lixo na praia, e bota batata frita para as aves comer, só polui a terra. E quando o peixe some, ai, tinha tanto peixe aqui, a culpa de não ter peixe mais na praia do Peró é do povo. Aleluia. Porque existe uma pescaria consciente e existe uma pescaria inconsciente, esquecendo eles que Deus tem que deixar a terra descansar. Existe o defeso da sardinha. Tu vai ali, o cara está metendo a tarrafa na sardinha. Defeso de 3, 4 meses da sardinha e do camarão. Eles vão lá e arrastam o camarão. Aí depois não tem o que comer dentro de casa. Ai, que Deus é esse? Ai, Deus, eu estou passando fome, tá? Porque a culpa é sua. Verdade. Se ele deixou o defeso, se ele mandou descansar a terra. Queridos, a pandemia teve um propósito muito bom. Quem sabe disso, amém? Amém. Pararam de pescar, fechou tudo, a água começou a ficar limpa aqui dentro do canal. Quem sabia disso? Aquela agonia, não pode pescar, não pode sair. Enquanto isso eu estava reproduzindo os peixes. Não demorou muito tempo, ver um cardume de olho de cama, um peixe vermelhinho. Ele saiu do mar, entrou dentro do canal onde só entra os barcos, que eles foram assim, ficaram do lado do barco. Deus, antes de enviar a escassez, ele envia a fartura. Aleluia. Eu vi com esses olhos. Falei, que isso? O cara para entrar no barco já estava o peixe embaixo, no canal de Arraial do Cabo. Se tu buscar na internet, tu vai ver. E a gente leva tudo para o espiritual. Fechou-se tudo. Enquanto isso, os peixes estavam reproduzindo. Hoje eles fazem cerca aqui de peixe desse tamanhozinho. Não serve para nada, não tem valor nenhum. Sabe o que eles fazem? Ah, já morreu, deixa aí mesmo. Mas vai dar conta diante do Eterno. Eles que destruíram tudo isso. Então, por esse motivo, a maldição consome a terra e o seu povo é culpado. Mas todo mundo quer botar a culpa em Deus, menos nós. Porque a culpa não é dele. A culpa é do povo que não tem Deus. A culpa é do povo que não entende nada. Porque não quer entender. Porque não falta a igreja aberta. Ainda que seja uma falsa igreja, um falso profeta, está anunciando a Cristo, entra lá, querido. Porque se você entrar em sinceridade nesse lugar, a primeira coisa que o Senhor vai fazer é te arrancar de lá. Se você entrar num lugar profanado, o profeta, ele é um falso profeta, quando ele está falando, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Paulo fala assim, importa que Cristo seja anunciado. Quantas pessoas entrou em lugares que Deus não estava, mas Deus foi lá e falou, teu coração é sincero, eu vou te conduzir a uma igreja onde eu estou, onde é pregada a minha palavra. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com alguns cristãos. Mas vamos para o refrigério agora para a gente encerrar. São 9h05, irmãos, mas eu vou encerrar aqui. Tem muito a se falar. E dentro dessa mensagem tem outra mensagem que domingo que vem eu vou trazer. Só se o Senhor não permitir. Amém. Então ele diz, por esse motivo a maldição consome a terra e o seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra serão extintos, né? Como é que está aí? Queimados. É mesmo? Ah, mas Deus não é Deus de amor? Mas Deus não é Deus de amor? A Bíblia fala, Deus é. Mas o Deus fogo consumidor, ninguém quer pregar. Aleluia. Um Deus que castiga o pecador que não se arrepende, ninguém quer pregar. As pessoas pecam e esquecem que uma hora vai chegar a conta. Aqueles pecaram, e Deus está avisando, vai vir o cativeiro. Jeremias fala para eles pararem. Isaías fala com eles. Ezequiel fala com eles.
profeta, apóstolo, bispo, presbítero, fala, avisa eles. Eles acreditaram? Não. Mas quando chegou na Babilônia, a chapa esquentou, não esquentou? Aí tu leu o Salmo 137, eles estavam chorando com saudades de Sião, mas foi necessário. Então não espere, querido, vir o cativeiro, tá bom? Não espere, porque o cativeiro virá, por amor à minha e à sua vida. Se não tiver outra maneira do Senhor te salvar e me salvar, Ele pode permitir o cativeiro da doença, da enfermidade, a escassez disso aqui, ó, que está abalando muitos crentes que estão depositando sua confiança no seu dinheiro, não conseguem viver sem isso aqui. O servo está apertando, até esquece da responsabilidade de ofertar, de dar o dízimo que é bíblico, por isso que tem um gasofilaço aqui. E muitos estão passando dificuldade por conta disso. Eu já ouvi um pastor dar testemunho e falar, é por conta disso, é por conta de não fazer em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ah, pastor, mas eu ganho tão pouco. Foi, você ainda ganha. Então se tu ganha é porque Ele te deu. Mas não estou te induzindo a você chegar aqui e falar, não, o pastor falou para mim. Cada um dará conta ao Senhor. Então a gente tem prazer em muitas coisas, mas a Bíblia fala para mim e para você que Deus, Ele ama quem dá com alegria. Não é por obrigação, é por amor. Por amor ao pastor, a Amanda, é por amor a Cristo, é por amor à sua obra. Mas graças ao nosso bom Deus, o celeiro aqui nunca faltou nada, e não vai faltar. Então aqui está o refrigério para mim e para você, e eu encerro aqui. Conforme você disse, os habitantes da terra serão queimados. Só pode ser queimado pelo fogo, né? Já está acontecendo. Não tem pessoas morrendo queimadas? Qual o país mesmo que está sendo queimado? Quem sabe? A Índia? Havaí? Mas pelo sol mesmo. A insolação, sol de 50 graus. Tem gente morrendo, não tem? Tem ou não tem? Você sabia que existem países que são amaldiçoados? Sim. Se você pesquisar, você vai ver de onde eles surgiram. Está tudo aqui. Adoram o rato, adoram a vaca, adoram o Deus Sol. Ah, pastor, mas eu não adoro. Mas infelizmente tem crente que está dentro de idolatria também, conforme eu falei. Adora a igreja, adora o pastor, é idolatria. Esse povo idólatra, eles estão murmurando. Ah, meus filhos estão morrendo. Ele falou, vocês adoram outros deuses. E Deus falou que eles serão queimados. Então quem está queimando é o mesmo Deus que é amor, mas que é um fogo consumidor. Então está na hora da igreja despertar, para não ser levado em cativeiro. E ele termina dizendo, vai ser queimado, até que restem alguns poucos seres humanos. Eu e você. Você pode glorificar? Pastor, por que eu tenho que glorificar? Porque eu me enquadrei nisso aqui. Por que eu tenho que exaltar o Senhor? Porque apenas alguns poucos seres humanos serão salvos. Que não é idólatra, que não compactua com o erro de ninguém. Então esse povo aqui vai ser salvo. O restante de tudo que você está vendo é fichinha. Então Deus está dando tempo para a igreja se arrepender. Lembra da noiva? Ela tem que estar pronta, adornada, linda e maravilhosa, porque o noivo não quebrou a sua aliança. Mas pode andar dois juntos se não estiver de acordo? Então, mas irmão, isso aqui é muito sério. Infelizmente ou felizmente, o senhor sabe, acabou o culto, mas o recado foi dado. E o subtítulo está escrito: o Senhor vai castigar o mundo. Se eu puder transformar isso aqui e gravar, o título será esse: Deus vai castigar o mundo. Mas nós não somos deste mundo, nós somos de lá. Que a Bíblia fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que Deus possa ter falado ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos pôr de pé. Glórias a Deus. Pode desligar aqui, por gentileza. Pode desligar aqui.